Olá, amigos. Continuando o estudo da lição número 11, a parte de segunda-feira vai tratar sobre o tempo de Deus para executar suas obras, seus planos. Muitas vezes nós queremos apressar as coisas e quando estamos num crisol queremos que tudo termine rápido. Temos que ter paciência. A lição dessa semana é sobre a paciência. E quando falamos sobre o tempo de Deus, muitas vezes ficamos impacientes. Uma senhora procurou um pastor e disse: pastor, a minha filha não quer aceitar Jesus, não sei o que eu faço. Eu já falei com ela muitas vezes. O pastor disse: calma, irmã, a irmã está muito apavorada. Deixa eu falar com a sua filha. A menina era uma adolescente dos seus 15 anos e o pastor conversou com ela e disse: as pessoas estão aborrecendo você com respeito ao plano da salvação, você aceitar Jesus? A menina balançou a cabeça que sim. O pastor disse: vamos, o seguinte, que tal você esperar mais uns 2 anos para você esperar decidir-se por Jesus? A menina pensou um pouco e disse: dois anos, pastor? 2 anos é muita coisa. O pastor disse: 1 ano então. Dentro de 1 ano a gente fala sobre isso. Ele disse: não, pastor. O pastor disse: 3 meses então? Tá bom para você? A menina falou: pastor, e se acontecer alguma coisa comigo nesses 3 meses? O pastor disse: querida, é você quem decide. Disse: pastor, eu aceito Jesus agora. Não precisa ninguém me apressar. Eu estou decidindo aceitar Jesus agora. Aquele pastor chamou a mãe e disse: irmã querida, tem que ser no tempo de Deus. A sua filha precisava apenas entender o quanto é preciosa a salvação dela. Não adiantava nada, irmã, tentar apressar a sua filha. Ela tinha que tomar a decisão. Eu fiz ela ver que vale a pena estar segura nos braços de Deus. E ela aceitou se batizar. Cristo veio ao mundo para nos ajudar na salvação. E Deus tinha um tempo certo para que isso pudesse acontecer. Como a menina da nossa história, muitas vezes nós não queremos esperar mais tempo, porque Deus sabia o tempo certo de Jesus vir a esse mundo. Como Deus sabe o tempo certo da nossa salvação. Deus sabe o tempo certo quando nós vamos receber uma luz maior, para enxergarmos melhor aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos uma profecia e no tempo certo Deus mostra e abre a cortina profética e nós entendemos. Mas como é que você não entendia antes? Porque o tempo certo não havia chegado ainda. Então pode ser que Deus esteja preparando algo melhor para a nossa vida e nós não estamos entendendo e o Senhor está nos provando, preparando o nosso coração para uma bênção maior, uma bênção melhor. Por isso que Deus permitiu que Jesus viesse no tempo certo. Algumas pessoas podem dizer: por que Jesus nasceu exatamente no tempo da invasão romana em Jerusalém? Por que Jesus não veio antes, não nasceu antes? A Bíblia diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. É como hoje. Nós pensamos: por que Jesus não voltou até agora? Meu Deus do céu, Cristo podia ter voltado. Aí nós avaliamos cada coisa no seu lugar e pensamos: puxa vida, acho que eu estou tentando apressar muito o relógio de Deus. Pergunta número 3. Em que tempo aconteceu o nascimento e a morte de Jesus? Livro de Romanos 5, verso 6. O apóstolo Paulo escreveu: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Nós não entendemos bem o que significa a plenitude dos tempos, mas Deus, em seu grande cronograma profético, espiritual e cósmico, Deus olha para o nosso mundo e Deus vê o momento certo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, diz o profeta Isaías. Então, explicando em que tempo aconteceu o nascimento e a morte de Jesus, resposta: tanto o nascimento como a morte ocorreram no tempo de Deus. Nenhum ser humano conseguiu apressar esse tempo, porque Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. E Deus determina os acontecimentos que envolvem a salvação das pessoas. Muitas vezes as pessoas questionam a demora nos acontecimentos preditos, como se Deus tivesse se esquecido, ou Deus não se importasse mais conosco, está deixando o barco correr. Desde Adão até o profeta Malaquias, o nascimento de Jesus foi anunciado e aguardado como sendo algo urgente na visão humana. Quando Deus disse para Adão: olha, o Messias vai nascer, o Filho prometido vai nascer,
de uma mulher. Então, quando nasceu Caim, Adão e Eva pensaram que ali já era o filho prometido, o filho da promessa, o Messias, para restaurar tudo e levá-los de volta ao jardim do Éden. Mas não era. E assim as mulheres foram aguardando, e muitas ansiosas queriam que o Messias fosse seu filho. Os profetas anunciavam, e o povo queria que Jesus nascesse, que o filho anunciado para esmagar a cabeça da serpente nascesse de forma rápida. Isso era na visão humana, que não tem nada a ver com a visão divina. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Deus tem um relógio profético e não atrasa nenhuma das suas providências. Nós temos o relógio humano, o tempo humano. Por isso Jesus nasceu e morreu no tempo certo, e sua segunda vinda acontecerá no tempo certo, dado pela onisciência divina. Jesus disse: ninguém sabe o dia da minha volta, nem o Filho, a não ser o Pai. O Pai sabe quando é que o Filho voltará a segunda vez na terra. Ellen White, escrevendo em Meditações Matinais de 1964, página 9, está escrito, foi transcrito de um dos seus livros. Está escrito assim: assim, nos divinos conselhos, fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. A providência divina havia dirigido os movimentos das nações, e a onda do impulso e influência humanos foram controlados para que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. Então Deus preparou todas as coisas. Está na mão de Deus, o comando da história está nas mãos do Senhor nosso Deus. Pergunta número 4, na profecia das 70 semanas, que aponta para Jesus o Messias, na profecia de Daniel, quantos anos foram precisos para que isso pudesse acontecer e que lição de paciência aprendemos aqui? A grande profecia do profeta Daniel é de tempos, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Ali o profeta Daniel expôs o tempo em que o Messias nasceria. Ele dizia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, desde a saída da reconstrução de Jerusalém até o Messias. Vamos ler isso? Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas, e 62 semanas a mais acontecerá. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação. Essa é uma profecia grandiosa, onde o profeta Daniel disse que quando houvesse a ordem para restaurar Jerusalém, no ano 483, o rei Artaxerxes deu ordem para que o povo voltasse de Babilônia para Jerusalém para reconstruir os muros. 490 anos haveria desde esse tempo, esse ano, até a vinda de Jesus. Se nós contarmos 483 até os 490 anos, nós chegaremos no ano 37 do ano do Senhor Jesus Cristo. Ali o Senhor Jesus Cristo, no ano 33, começou a sua grande missão para ungir o Santíssimo, dizia Daniel. 62 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ele diz que quando houvesse ali a unção do Messias, que seria o batismo de Jesus, no ano 33, Jesus foi batizado. Jesus então foi morto 3 anos e meio depois, no ano 37. E ali então se cumpriu a profecia do profeta Daniel de que o Santíssimo, que seria Jesus, ele seria retirado da terra. Uma profecia maravilhosa. O povo de Israel queria que tudo isso fosse bem rápido, mas Deus havia predito que
haveria um tempo para que tudo pudesse acontecer. Ellen White disse, enquanto o mundo não estivesse maduro para a vinda de Jesus, Jesus não nasceria. E foi justamente quando o Império Romano dominou Jerusalém, foi o tempo de Jesus nascer. Para Deus não importava se Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos ou não. O que importava era o relógio profético, e Jesus nasceu no tempo certo. Foram precisos 490 anos para que pudesse Jesus nascer em Jerusalém. Desde o dia em que foi dada a ordem para que os judeus voltassem para Jerusalém, que estava destruída. Jerusalém tinha sido destruída pelo rei de Babilônia. E Deus agora permitiu que o povo voltasse para reconstruir os muros e reconstruir o templo. Foi o ano 483. Lá na frente, 490 anos depois, Jesus Cristo estava nascendo para ser o Salvador do mundo. Parece complicado, mas é porque a nossa mente quer as coisas de forma imediata. Por isso nós achamos que tudo é confuso na parte profética. Mas Deus tem o seu tempo certo. Hoje nós olharmos para uma aprovação que estamos passando, podemos dizer, meu Deus, está demorando muito passar isso na minha vida. Mas tudo passa, tudo vai passar. Por isso devemos ter paciência. A lição dessa semana é sobre a paciência. Quando, na nossa visão, algumas coisas demoram para acontecer, nós atribuímos essa falha a Deus. Mas a Bíblia nos mostra e nos afirma que para Deus não há atrasos no seu cronograma profético. E é por seu amor que Deus permite que as coisas aconteçam no tempo certo. Se Jesus tivesse voltado há 30 ou 40 anos atrás, muitos que hoje conhecem o Evangelho não estariam salvos. Estariam perdidos para sempre. Por isso, a graça divina permite que as coisas aconteçam no tempo certo. Deus alcança muitos através do tempo que Ele está dando de graça para o ser humano. Vale a pena então esperar aquilo que Deus está fazendo para salvar muitas vidas. Por isso, nós aguardamos hoje com fé o tempo em que Deus fará tudo se realizar para salvar todas as pessoas que for possível neste mundo. Muitos não vão aceitar. É lógico, diz a Bíblia que os pedidos serão como a areia do mar. Mas, obviamente, Deus está dando chance ao ser humano de poder abraçar o plano da salvação. Livro Profetas e Reis, página 386, está escrito o seguinte nesse livro: o tempo de espera pode parecer longo. A alma pode ser oprimida por desanimadoras circunstâncias. Tenhamos sempre em mente a confortante mensagem que diz: a visão é ainda para o tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus não tarda as suas promessas nem as suas profecias. Que o Senhor nos abençoe e nos dê paciência para aguardarmos o livramento da nossa aprovação e aquilo que Deus quer completar para que Jesus volte a esse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tudo planejado para a salvação do ser humano. A tua graça tem alcançado milhões de pessoas nesse mundo. Por isso, te agradecemos porque nos dás paciência para esperarmos tudo acontecer no seu tempo certo. Abençoa-nos e transforma o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada, de lutas e vitórias em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.